De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. O amor. O amor. O amor. Não é mais segredo que Jesus entrou na história, se sacrificou por nós, deu a vida por nós. E é por causa desse segredo revelado que a gente está aqui nessa noite. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos diz e nos convida: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o convite é a gente se alegrar nessa noite, nessa certeza que esse amor sacrificial de Jesus não foi em vão. E a gente está aqui para celebrar isso juntos. Vamos fazer isso então, com essa próxima canção? Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza
chefe sobre todo. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Não é gostoso a gente passar por essa transição de ano, lembrando disso que a gente acabou de cantar. Nós temos um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso. E é por isso mesmo que Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Vamos ficar de pé e cantar esse cântico que se renova a cada dia no nosso coração. Todas as vezes que a gente se lembra de quem Ele é e de tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Desde o início, vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Somente as vozes, glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Glória e majestade sejam dadas ao nosso Deus. Você pode se assentar. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui em nosso meio. Talvez seja a sua primeira vez aqui. Eu sou o Túlio, um dos pastores aqui da comunidade Campolim. E em nome da comunidade Campolim, quero te desejar boas-vindas, dizer que é muito bom ter você em nosso meio. Se é a sua primeira vez aqui, passe lá na recepção. A gente tem um presente para você, que é aqui da nossa comunidade, preparado com muito carinho para você. E você que está aí do lado de lá, pelo YouTube, pelo Facebook também, seja bem-vinda, bem-vindo. Deixe o seu contato aí também, seu pedido de oração através do QR Code. A gente vai orar por você. Você aqui presencialmente também pode deixar o seu pedido de oração ali com o pessoal da recepção, tá bom? E que seja um início de 2023 incrível para todos nós, você que está aí do outro lado, que você seja muito abençoado, muito abençoada também. Falando em início de ano, a gente já vai começar 2023 com coisas boas acontecendo. Vai aparecer aí para você a próxima série de mensagens, que é essa aí, promessas de Deus que podem mudar sua vida. Então, a partir do dia 8 de janeiro, às 18h30, domingo, a gente volta à programação normal aos domingos, às 18h30, e você não pode ficar de fora, já convida seus amigos, seus familiares para estarem aqui com a gente. E ainda em janeiro, antes mesmo do domingo, começa uma programação aqui, 4 quartas de janeiro, toda quarta-feira, uma oportunidade da gente se encontrar. Parece que a gente gostou desse negócio da quarta-feira, então vamos esticar mais um pouquinho. Primeira quarta-feira, dia 4 de janeiro, a gente começa orando juntos aqui, com um encontro de oração, e repete a dose no dia 11 também, às 19h30. Depois, no dia 18, a gente vai ter um tempo para falar de dons, e a gente vai aplicar um teste aqui sobre dons, para ver como que é que Deus pode me usar. Talvez você esteja em dúvida, querendo servir aqui na comunidade, não sabe por onde começar, venha nessa quarta-feira, dia 18, às 19h30. E no dia 25, ampliando um pouco mais, o pastor Renato vai aplicar um teste de comportamento social, para vocês conhecerem um pouco melhor. Também pensando num ano novo que está começando, nada melhor do que a gente refletir sobre quem a gente é, o que Deus quer fazer na nossa vida. Então fica já esse convite especial para essas 4 quartas de janeiro. Anota aí no seu celular para você não esquecer, põe na sua agenda, tá bom? E se você não pegou o devocionário, a jornada que você encomendou, hoje é a última chance. Depois disso eles vão para a lista da repescagem, daqueles que fizeram a reserva depois e ficaram numa lista de espera. Então pegue o seu devocionário, a jornada ainda hoje, ao final do nosso encontro lá na recepção, tá bom? E você também na recepção pode fazer a inscrição do acampamento de carnaval do seu filho, da sua filha. Jovens e adolescentes de 12 a 21 anos vão poder participar dessa experiência incrível que é o Wake Up, esse acampamento para trabalhar a vida espiritual, fortalecer a fé dos nossos jovens e adolescentes. Faça lá, ainda hoje também, na recepção, essa inscrição. Um acampamento que vai ser aqui mesmo pertinho da gente, em Araçoiaba da Serra, muito especial. E por fim, a gente quer agradecer você que ao longo de 2022 caminhou com a gente, contribuindo, semeando na vida de pessoas, e dizer que foi muito bom essa experiência do que Deus fez através da vida de cada um de nós. E que você possa continuar se envolvendo com a comunidade ao longo do próximo ano que está chegando, e que você possa se sentir aí empolgado, inspirado com coisas que estão acontecendo aqui e que podem continuar acontecendo através das nossas mãos, semeando no reino de Deus. E aí você tem os canais para você contribuir, para você participar. Você pode fazer isso com tranquilidade agora ou na sua casa. De repente você está aí do outro lado da telinha também querendo fazer isso. Fica aí o QR Code para você também, tá bom? E que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Eu queria fazer uma oração com vocês, mas calma, não baixa a cabeça ainda, não é hora de baixar a cabeça ainda não. O pessoal da recepção vai distribuir para vocês um post-it, um papelzinho colorido, para a gente escrever um pedido, um sonho, um projeto, uma oração de ano novo. Você pode escrever aí nesse post-it e depois você pode trazer aqui para essas duas mesas que tem essas vasilhas de vidro, e a gente vai orar
e entregar simbolicamente a Deus essa nossa oração. Vamos fazer isso então? Você vai receber daqui a pouquinho esse post-it, uma caneta. Não fica desesperado, eu não tenho caneta. Tem caneta para você aí também, tá bom? Se você ficar sem, levanta a mão que você vai receber também. E a certeza é aquilo que a própria palavra nos diz, que quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente ora, o Senhor está atento com os ouvidos ao nosso clamor. E nada melhor do que a gente começar o ano buscando a Deus, orando, colocando o nosso coração diante dEle. Um pouco antes da gente começar aqui, tinha uma pessoa que eu estava conversando ali no Espaço Gourmet que me falou: que legal que vai ter esse momento hoje, porque eu já até sei o que eu vou colocar no meu post-it. Olha, determinada, né? Já sabia o que ia escrever. Vai pensando aí se você não recebeu ainda e fale com Deus através desse papel. As crianças que têm já a idade para escrever, para ler, podem pegar também, tá bom? À medida que você escreveu, se você já estava decidido, já pode vir colocar aqui à frente esse papel. Vou pedir para o Edgar vir aqui à frente orar por esses pedidos, nosso presbítero. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é poder louvar o Deus vivo. Bom é poder adorar o Senhor Jesus, aquele que se fez carne, habitou entre nós, para que tenhamos vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, uma vida plena nele. Bom é adorar o Senhor, que nos cela com o seu Espírito, para que possamos caminhar nele. Bom é adorar o Deus que nos livra de tropeçar. Bom é poder adorar um Deus que ouve as nossas orações. Bom é poder cultuar um Deus que está preocupado com as nossas vidas. Bom é poder adorar um Deus que nos conhece na nossa intimidade, que nos chama pelo nome. Bom é poder adorar um Deus que sara, que cura. Bom é poder adorar um Deus que com amor eterno nos amou e que certamente não nos abandona. Bom é adorar um Deus
que nos ama de tal maneira que dá o seu filho, o seu único filho, para morrer numa cruz em nosso lugar. Quando eu e você já não tínhamos mais nenhuma expectativa, esse Deus nos resgata em Jesus Cristo. Por isso eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pense o quanto Deus já tem feito na sua vida, mas muito mais o que Ele ainda pode fazer, Ele vai fazer com certeza. Deus tem sido fiel, tem sido justo, e certamente o ano que se avizinha, a sua graça e a sua misericórdia nos acompanharão. Pai, como é bom poder te louvar, como é bom poder sair das nossas casas e em comunidade prestar o culto do qual só o Senhor é digno. Pai, o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece as nossas mentes, as nossas intenções, o Senhor que conhece as palavras que ainda sequer proferimos. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus eterno e de infinita bondade. Pai, o Senhor que conhece as nossas vidas e sabe aquilo que precisamos do Senhor, nós pedimos que pela Tua graça, o Teu Espírito Santo trate o nosso espírito, trate o nosso coração e a nossa mente, para que não desfaleçamos. Ao contrário disso, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça sempre. Eu quero te louvar muito, ó Deus, pela vida desses irmãos queridos que puderam estar aqui esta noite, e aqueles que nos vê pela internet, que também sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Os desejos, os pedidos, as intenções que colocamos nos potes esta noite, nós sabemos que o Senhor já os conhecia. Entretanto, nós queremos externar isso, solidificar isso, escrevendo isso, ó Deus, para que a nossa própria alma saiba que é o Senhor que vai fazer essa intervenção. Obrigado, Pai, pela nossa comunidade. Nós te louvamos por tudo e te adoramos em nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém, Senhor. A próxima música diz que até aqui a boa mão do Senhor nos conduziu e vai continuar sendo assim para sempre. Depois dessa música, as nossas crianças vão sair para o tempo delas lá no Camp Kids e os adolescentes vão ficar aqui hoje no auditório também, tá bom? Vamos ficar de pé mais uma vez? Se você quiser acompanhar com palmas, vai ser bem legal. Isso. Vamos lá. Por tua graça
seja o teu amor o que viver e a confiança em ti, renovado em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovado em nós hoje aqui. This new year, we cry out to you, the one who restores broken hearts, who refreshes tired spirits, who makes all things new. Let our faith and hope be born again today. Help us to let go of the past, stop looking back, and turn our eyes toward you. We are here today in full acceptance of who we've been, but also in hopeful expectation of who you're shaping us to be. Let your love work in us so you can better work through us. We stand ready to embrace all you have for our lives, ready to do your will, ready to witness the wonders of your mighty hand, ready to share the redeeming love, the perfect grace, the life-changing salvation you have given us. So today, we lift up our voices in praise to the one who washes away our failures, who wipes away our fear and doubt, to the Almighty God who makes all things new. Faltam apenas 4 dias para o ano de 2022 acabar. Eu prometo para vocês que em algum momento deste ano eu pensei que ele não fosse acabar, sabia? Foi um ano difícil, um ano duro para muitos de nós. Alguns ficaram doentes, outros tiveram gente da família com enfermidades. Alguns tiveram dificuldades no âmbito profissional, na questão financeira. Um ano ainda de recuperação do país por conta da pandemia e de todo o desgaste econômico gerado com distanciamento social. Um ano duro, difícil, mas a lição que a gente tem quando a gente chega numa época como essa é a lição de que tudo passa. Por melhor que seja, por mais encantador que pareça, o que é bom passa. E o que é ruim, duro, difícil e que gera sofrimento também passa. E se tudo passa, a gente precisa preparar o nosso coração para o novo que Deus tem para a gente. É exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta hora. Mas antes eu queria orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor. Pai, a gente vai abrir a Tua palavra agora. E a gente espera do fundo do coração que ela encontre lugar dentro da gente e produza os frutos que o Senhor espera. Certamente existem cirurgias muito diferentes a serem operadas aqui nesta noite, mas que o Teu Santo Espírito, hábil, sábio e excelente médico, faça isso considerando tudo o que precisa ser feito e com todo amor e cuidado, produza em nós aquilo que o Senhor espera. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Um dos maiores benefícios da comemoração de uma virada de ano é, certamente, a consolidação do sentimento interior, do fechamento de um ciclo. A vida é feita de movimentos, né? E esses movimentos são como ciclos, que começam e têm fim. E é muito importante que a gente entenda a vida dessa forma, porque quando a gente forçosamente, diante de alguns períodos, a gente precisa fechar ciclos,
a gente é convidado automaticamente a fazer uma avaliação a respeito do que a gente viveu no ciclo anterior. E essa avaliação, por vezes, nos leva à alegria, para comemorarmos aquilo que nós tivemos em termos de êxito, em termos de sucesso, em termos de crescimento, mas também nos ajuda a considerarmos com clareza e com bastante honestidade aquilo que não foi bom, aquilo que a gente não fez bem e que precisa ser refeito. E considerado o fechamento desse ciclo, a gente pensa num novo, a partir das oportunidades que surgem diante dos nossos olhos. A gente começa a traçar novos objetivos, a gente começa a considerar novas estratégias, novas maneiras de viver, que de fato nos levem até onde a gente deseja chegar. A gente começa a ponderar também acerca de alguns princípios e de alguns valores que ao longo do ciclo anterior a gente deixou para trás, mas que precisam serem resgatados para a gente seguir na direção do que a gente se propõe. Não obstante a tudo isso que é bom e valoroso na comemoração das festas de final de ano, muitos de nós acabamos desenvolvendo nesta época o que alguns psicólogos chamam de depressão de final de ano. Você já passou por isso? Conhece alguém que já enfrentou esse tipo de problema? A gente não está falando aqui de uma depressão química, né, caracterizada pela ausência de serotonina no cérebro, um problema crônico, um problema familiar, mas a gente está falando de alguma coisa semelhante a uma espécie de melancolia sazonal, que a gente vai experimentando nessa época do ano por conta das características desse tempo. Como nesse tempo a gente faz avaliações, nem sempre a avaliação que a gente faz do passado é tão boa quanto a gente gostaria. E aí a gente começa a se deparar com alguns fracassos, algumas omissões, algumas perdas, e a gente fica muito mal. A gente também fica muito mal nessa época do ano porque é natural que a gente se lembre de algumas pessoas que partiram, que morreram, pessoas importantes para a gente. Às vezes, pessoas que já morreram há muito tempo e que a gente não sofre ao longo do ano com a perda delas, mas nessa época do ano, elas nos fazem uma falta tão grande, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um cônjuge. Como não derramar lágrimas em algum momento desse final de ano por algumas perdas assim? E por conta disso tudo, alguns de nós temos experimentado esse tipo de depressão de final de ano, ou dessa melancolia típica desse finalzinho de ano que a gente experimenta. Se queremos aproveitar o potencial existente nesta época do ano, nós precisamos então preparar o nosso coração para provarmos o novo de Deus em nossas vidas. Há uma oportunidade, mas há uma barreira interior. Se há uma barreira interior, a gente precisa tratar dela. A gente precisa cuidar do coração, para que o coração esteja pronto para aquilo que nós vamos vivenciar no ano que se inicia. Quem fala a respeito disso para a gente com muita propriedade é um escritor que eu gosto demais, chamado Henry Nouwen. Ele certa vez disse o seguinte: nós temos que aprender a viver cada dia, cada hora, cada minuto, como se fosse um novo começo, uma oportunidade única para tornar tudo novo. Vamos imaginar que podemos caminhar pela vida sempre à escuta de uma voz que diz assim: eu tenho um presente para você, estou ansioso para que o veja. Olha que imagem bonita que ele acabou desenhando aqui para a gente. A imagem de um Deus que se aproxima da gente e aos pés do nosso ouvido diz assim: eu tenho um presente para você. E eu estou muito ansioso para que você receba esse presente, para que você abra esse presente e para que você sorria com tudo aquilo que eu preparei cuidadosamente para você.
De fato, é assim que a gente tem que encarar todos os momentos da nossa vida, e principalmente uma transição como essa, uma transição importante, uma transição de ano. Mas, Renato, sinceramente, não é assim que eu me sinto. Não é assim que o meu coração tem percebido algumas coisas com a aproximação do novo ano. E o que eu tenho para dizer para você logo de cara é: não tem problema, não se culpe. Esse tipo de postura e de expectativa não é algo que é natural do coração da gente, mas é algo que, segundo o próprio pensador, é algo que precisa ser aprendido. A gente precisa reposicionar o coração. A gente precisa organizar o nosso interior de tal forma a esperar com a alegria que a gente tem que esperar os presentes de Deus, a aguardar por novidades vindas do céu, da forma como a gente deve aguardar. Nós precisamos aprender isso. E como a gente faz? É exatamente o desafio da reflexão desta noite. Isaías capítulo 40, texto de um profeta do Antigo Testamento que viveu 7, 8 séculos antes de Jesus, é uma palavra que certamente pode nos ajudar nessa direção. Ele diz assim: porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Talvez esse seja um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Será que a gente consegue lê-lo juntamente, se o nosso projetor deixar, né? Vamos tentar, se não der eu termino. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ampliar um pouquinho a nossa compreensão a respeito do capítulo 40 do livro desse profeta, o profeta Isaías. A primeira coisa que eu tenho para contar para vocês é que o autor dessa profecia foi um profeta que serviu ao Senhor entre os séculos 7 e 8 da era que precedeu a vinda de Jesus, num dos períodos mais conturbados da história de Israel. O livro começa nos primeiros capítulos contando que o chamamento de Isaías para o seu trabalho, por ordenança do Senhor, aconteceu logo na sequência da morte de um homem chamado Uzias, o rei daquela nação. Uzias morreu, então, por conta do que o povo estava vivendo, Isaías foi levantado para ser um interventor. Quem foi esse homem chamado Uzias que gerou tanta perturbação com a sua morte? Ele foi um homem muito querido em todo Israel. Um homem que não foi tão marcante quanto o rei Davi, mas no seu tempo ele não estimulou, por exemplo, o abraçar de ídolos estranhos de outros povos. Pelo contrário, ele estimulou o cultivo da espiritualidade como ela devia ser estimulada no meio do povo. Foi alguém também muito bom e articulado do ponto de vista político, social e econômico, fazendo com que muita gente vivesse com prosperidade dentro da sua casa. E que coisa boa! Um período onde a gente tem trabalho, um período onde a gente tem, como fruto do nosso trabalho, comida na nossa mesa. Uma bênção. O Uzias foi um homem especial, mas com a sua morte,
Inúmeros povos ao redor de Judá perceberam a oportunidade e se aventuraram a tentar derrotar todos os que tinham que se levantar como reis, e muitos deles venceram as batalhas, e não foram poucas as vezes em que o povo de Judá acabou sendo governado por gente estrangeira. O povo de Deus acabou sendo vassalo de muitos outros povos, e nesse período conturbado, eles acabaram adorando outros deuses, eles acabaram se perdendo do ponto de vista da fé, e eles acabaram também sofrendo a opressão, a fome, a miséria e uma série de outras coisas complicadas. Isaías tem uma palavra de esperança, e isso é muito importante a gente registrar, num período conturbado como esse. Ele não está falando de esperança, de alegria, de bonança, porque o contexto ao redor dele é favorável. Ele não está sendo simplesmente alguém que está reproduzindo com os olhos nas circunstâncias as possibilidades que ele vislumbra do ponto de vista humano, com a sua lógica humana, com a sua racionalidade, não. Porque tudo que os seus olhos veem, política, econômica e socialmente, é ruim. Mas ele não fala a partir disso, ele fala a partir do Senhor. Ele fala a partir da revelação de Deus. Isaías também foi casado com uma mulher que, segundo o capítulo 8, verso 3, de sua obra, também era uma profetisa. E com ela teve pelo menos 2 filhos. É aí que a gente diz assim, bom, ele estava num tempo muito conturbado, mas pelo menos ele tinha uma família bem organizada, né? Casado, bem casado, com uma mulher que amava o Senhor, tinha os seus filhos. Então, como estava tudo certo dentro da família deles, ele tinha como falar de esperança, tinha como falar de dias melhores. Bom, isso faz parte de algumas mentiras que às vezes a gente quer acreditar sobre a vida dos outros, né? A gente que está acostumado a medir o sucesso da família dos outros pelas fotos que os outros postam dos seus passeios, das suas viagens, das suas comilanças nas redes sociais, é que a gente olha para um homem como esse e diz assim, a vida dele com certeza é melhor que a minha. Por quê? Porque ele era alguém que cria no Senhor. Isso não fazia dele alguém imune a problemas interiores, lutas, questionamentos, porque ele era casado, não importa se ele era cristão, aliás, cristão não, se ele era do povo de Deus, né? Ou não, todo mundo sabe que a gente enfrenta problemas assim também, pastores enfrentam problemas assim, né? Pastoras enfrentam problemas dessa forma, missionários, evangelistas, filhos, como é bom ter filhos. Mas como é difícil criá-los. E como é difícil a gente lidar com algumas demandas que são típicas desse exercício. Não foram poucas as vezes em que eu já derramei lágrimas ao longo da minha vida por conta de lutas conjugais, por conta de problemas com os meus filhos. Mas apesar de ter vivenciado isso também, o profeta Isaías nunca falou a partir das suas crises, nunca falou a partir das suas derrotas, a partir dos seus fracassos, mas a partir do que o Senhor tinha a dizer sobre aquele tempo. Os filhos de Isaías chamavam-se Sear-Jazube e Maer-Salal-Has-Baas, e esses nomes significavam, respectivamente, um remanescente voltará, e depois, rápido até os despojos, veloz é a presa. São expressões que não dizem muito para a gente, mas que para as pessoas daquele tempo diziam tudo. Eram referências explícitas a invasões, a guerras, a problemas. Imagine só. Isso mostra que
Isaías não era um sujeito que vivia alienado da realidade. Não, até na hora de ter filho, ele tinha os pés no chão, dizendo: olha, eu estou feliz hoje porque eles nasceram, mas eu sei que problemas estão por vir, estão por chegar. E o fato de pertencermos ao povo de Deus não nos isenta dessas dificuldades. Como sua mensagem de esperança proveniente da parte de Deus não estava tendo aderência no meio do povo, Isaías precisou tratar-lhes o coração para que se abrissem para o novo de Deus. Ele começou a trazer as suas profecias. De repente ele olhou para o povo e ele percebeu que nada estava colando, nada estava grudando, nada estava produzindo o impacto que deveria produzir. Então chega o capítulo 14 e ele começa a tratar o coração desse povo, para que a partir desse tratamento, essas profecias fizessem no coração do povo aquilo que o Senhor esperava. Como preparar o coração para o novo de Deus? Aí vão algumas dicas extraídas desses versículos que a gente leu. A primeira dica é a seguinte: parem de murmurar. Parem de murmurar. Vejam só o versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. É aqui que alguns de nós pensamos assim: ué, a Bíblia o tempo todo não nos incentiva a lamentarmos diante de Deus e a colocarmos os nossos medos e questionamentos na presença dEle? A resposta é sim. A Bíblia nos ensina a respeito do lamento, mas o que o povo de Judá estava exercitando neste momento não era um lamento diante de Deus, mas uma murmuração contra Deus. Percebam, eles não estão conversando com o Senhor, eles estão conversando uns com os outros. O Senhor não se interessa pela minha situação, viu? O Senhor não pensa em mim, meu Deus não considera a minha causa. Eles conversam com parentes, eles conversam com os amigos, eles conversam com os vizinhos, conversam com todo mundo. Só não conversam com Deus. Murmuração. As murmurações são muito complicadas, principalmente as murmurações contra Deus, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque a murmuração não é uma conversa com quem de direito. Quando a gente conversa com Deus dizendo: por que é que o Senhor não respondeu a minha oração? Deus acolhe isso, Deus recebe isso, e Ele trata o meu coração enquanto eu converso com Ele. Mas quando eu começo a conversar na lateralidade, murmurando contra Deus, eu perco a oportunidade de ser tratado nesse ambiente de ternura, nesse ambiente de graça, nesse ambiente de amor. Em segundo lugar, a murmuração é complicada porque ela não costuma ser acompanhada de uma autoavaliação justa. Percebam, nesse versículo, o único culpado pelo que está acontecendo é o Senhor, que permitiu a chegada de invasores, que permitiu que o governo de Judá fosse tomado por líderes usurpadores, malvados, opressores. Mas eles não consideravam nunca a responsabilidade deles nesse processo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Deus permitiu essas situações duras e difíceis para dar um chacoalhão no povo que havia se afastado do Senhor, que havia se afastado das suas leis. Esse chacoalhão era necessário, mas no meio do chacoalhão, a murmuração não nos leva a uma autoavaliação honesta e sincera.
A murmuração também não é algo importante, justo e bom, porque ela tende a funcionar como uma maledicência contra o próprio Deus, uma espécie de oposto à evangelização. A evangelização é quando a gente incentiva os outros a adorarem a Deus. A murmuração é quando a gente incentiva os outros a se afastarem de Deus, a duvidarem de Deus, a questionarem o Senhor e a se distanciarem dele. Por fim, a murmuração é complicada porque ela tende a abrir portas para a idolatria. Quando eu chego à conclusão de que Deus não tem cuidado da minha causa, eu começo a buscar um outro Salvador. Eu começo a buscar esperança em outras fontes, seja o dinheiro, seja no prazer do sexo, da bebida, da comida, seja em relacionamentos, seja no apego familiar, seja na beleza física, seja num político, numa ideologia encantadora. E nós sabemos muito bem, que nenhuma dessas coisas pode produzir o que o nosso coração e o nosso mundo tanto desejam. Pare de murmurar. Pare de murmurar se você deseja ter um ano melhor em 2023. Pare de murmurar contra o candidato que acabou vencendo as eleições. Pare de murmurar contra o pastor da tua igreja, que talvez não tenha se posicionado da forma como você queria no meio dessa polarização. Pare de murmurar contra o técnico da seleção, que acabou levando, na sua opinião, o time à desclassificação. Eu achava que tinha que ser outro batendo aquele pênalti, joia, mas uma hora a gente tem que parar. Parar de murmurar, pare de murmurar contra o gerente da tua empresa que não te ofereceu a vaga que você queria, o aumento que você almejava. Pare de murmurar, se é que você deseja ter um ano diferente. E para ter um ano diferente, você precisa ter um coração preparado. E para preparar o seu coração, eu e você precisamos parar. Nós precisamos parar de murmurar. Quem murmura lança uma âncora na história e nunca avança. Quem murmura vive como um papagaio por aí. Papagaio de uma nota só, que só é simpático para visitantes durante os 5 primeiros minutos de uma casa, né? Eles também, essa murmuração te afasta das pessoas que realmente importam, intensifica o ceticismo e rouba a nossa esperança. A grande questão é, como a gente para de murmurar? Qual é o caminho? Qual é o meio? Qual é a estratégia? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 da sua carta, versos 6 e 7, disse o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe por quê? Porque inquietação pode gerar murmuração. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Se você quer parar de murmurar, o caminho é parar de conversar com os outros o que você deveria conversar com Deus. Se a gente conversasse mais com Deus, a gente falaria menos bobagem uns para os outros, a gente intensificaria muito menos a polarização, a gente deixaria o clima muito menos tenso e a gente preservaria o nosso coração para o novo dele. Faça isso com ações de graças,
com oração e súplica. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. No meio das inquietações da vida, ao invés de murmurar, ore. Converse com Deus. Apresente as suas súplicas. Reconheça a bondade dEle. E a paz guarda o coração da gente para o ano que se inicia. Segunda dica, dada pelo profeta Isaías. Ativem as suas convicções. Ativem as suas convicções. Olha só o versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Percebeu o tom das palavras do profeta? Ei, você não sabe disso? Você nunca ouviu falar? Talvez a resposta de algumas dessas pessoas tenha sido, num primeiro momento, é claro que eu sei. Eu claro que sei que Deus é eterno, que Ele é Criador de toda a terra, que Ele não se cansa, não fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. É claro que eu sei. Aqui. Logicamente. Nos nossos pensamentos. Se a gente for fazer uma provinha de teologia, a gente acerta. Uma provinha de doutrina, a gente tira 10. Mas a questão do profeta não é se a gente sabe logicamente, sistematicamente, mas se a gente permitiu que esse conteúdo descesse para o nosso coração, para reagirmos a partir desse conhecimento diante das circunstâncias que nos rodeiam. A gente precisa ativar o que está desativado, o conhecimento que está desativado. E qual é a primeira convicção que a gente precisa ter aqui? A convicção de que o nosso Deus é o Senhor. O nosso Deus é o Senhor, o único Senhor. Não existe ninguém que compete com Ele, ninguém do tamanho dEle, ninguém que o ameaça, ninguém. É muito importante a gente ativar essa convicção, porque às vezes a gente começa a acreditar que o mundo, na verdade, possui 2 deuses, 2 senhores, um do bem e um do mal. E que esses 2 deuses ficam digladiando de um lado para o outro, e quando o Deus bom vence, as coisas vão bem na nossa vida, mas quando o Deus mal vence, as coisas vão mal na nossa vida. Ei, o nosso mundo não tem 2 deuses. O nosso mundo não tem 2 senhores. Apenas um. E muito embora a gente lamente algumas das nossas dores, nem todas elas foram produzidas porque o diabo assim o quis. Há um texto muito interessante no livro do profeta Jeremias, onde ele diz assim: povo, o Senhor fez a ferida e Ele a ligará. O Senhor os feriu e é Ele mesmo quem vai curar vocês. Da mesma forma como o nosso Deus feriu em alguns momentos o seu povo no passado, abrindo uma ferida para tirar o câncer que estava lá dentro, em alguns momentos e em algumas circunstâncias é exatamente o que Ele faz com a gente. Permitiu uma dor, permitiu uma luta,
permitir uma perseguição, para que isso abra um corte no tecido inflamado do nosso corpo, a fim de retirar aquilo que vai nos distanciar dele e produzir em nós um mal ainda maior. Quem um dia falou a respeito disso de uma forma muito interessante foi um pastor norte-americano chamado Matt Chandler. Ele teve um câncer no seu cérebro, e ele disse que quando ele conversou com o médico, e o médico disse assim, viu, olha, o seu câncer é assim, é assado, então a gente vai precisar fazer uma cirurgia, eu vou serrar o seu cérebro assim, eu vou abrir o seu cérebro assim, e eu vou remover parte do seu cérebro assim, fazendo assim, ressecando depois a parte que restou dessa e dessa forma, e os riscos são esses. E o Matt Chandler diz assim, eu nunca imaginei que alguma pessoa pudesse ser tão insensível comigo. O meu médico dizendo assim, no meio da minha dor, eu vou serrar a sua cabeça. Já não bastava o meu problema. Mas com o passar do tempo ele teve que compreender que a postura do médico e a decisão do médico de serrar a cabeça dele não era para o seu mal, mas para o seu bem. Você está aberto para ponderar no fato de que talvez o agente de algumas das tuas dores ao longo de 2022 foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor, para realizar uma cirurgia na minha e na sua vida, para retirar um câncer, que muitas vezes a gente nem sabe qual é. O nosso Deus é o Deus eterno. O nosso Deus também é o Deus poderoso, e essa é a segunda convicção que a gente precisa resgatar. O nosso Deus é poderoso. O texto bíblico diz que Ele é eterno. Da mesma forma como Ele viveu no passado, Ele vive no presente e vai viver no futuro. E não existe nada ao longo da história que possa interceptá-lo, impedindo o seu mover, a sua existência como Deus. Ele é eterno. E a maior prova disso foi o que aconteceu com o filho dele, quando veio ao mundo, que foi morto. E em meio aos gritos dos principados e potestades, de vencemos, vencemos e derrotamos o Deus Criador do universo, 3 dias depois, Ele levanta dos mortos para debochar dos principados e potestades, dizendo, eu sou o eterno. Ninguém intercepta a minha existência. Ninguém me detém. Ninguém me segura. Eu sou o que sou no passado, no presente e no futuro. Nós estamos nas mãos desse Deus. Desse Deus. E isso deve gerar muita tranquilidade na nossa alma. Um novo ciclo vai começar? Vai. E a gente tem uma porção de medos? Tem. Mas maior, muito maior do que esses problemas e possibilidades de crise, de intervenção, de tudo dar errado, está o fato de que o nosso Deus não muda. E a nossa vida depende exclusivamente do mover dEle. Uma outra convicção que a gente precisa resgatar é a convicção de que Deus é um Deus cuja palavra gera todas as coisas e dissipa o caos. Ele diz o Criador de toda a terra. Lembram-se lá de Gênesis capítulo 1, quando o escritor bíblico disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Lançada a voz de Deus sobre o caos, tudo que é bagunça se arruma, se organiza, é consertado. O nosso Deus é o Deus que organiza o
caos. Não existe nada que Ele não possa arrumar, nada que Ele não possa reverter, nada que Ele não possa reestruturar, redimensionar, fazer de novo, nada. Nenhum casamento ruim, nenhum filho mal criado, nenhum marido insensível, nenhum trabalhador descomprometido. Não existe nada que Ele não possa mudar por força da sua palavra que organiza o caos. Creia nisso, creia nisso. O texto também diz que a gente precisa trazer o fato à tona de que Ele é incansável. Ele não se cansa e nem fica exausto. Às vezes a gente transfere para Deus, né, os sentimentos que a gente tem. E como a gente às vezes fica cansado de trabalhar, fica cansado de lutar pelo casamento, fica cansado de fazer exercício, fica cansado de um monte de coisa, a gente acha que Deus se cansa também. Ei! Deus não está cansado, não. Ele só parou ao 7º dia para descansar, para nos dar o exemplo da importância de um princípio, o princípio do descanso. Mas Ele não cansa, Ele não fica exausto. E por fim, a sua sabedoria é insondável. A compreensão dessa expressão é muito legal. É mais ou menos assim. Imagine 2 exércitos digladiando, ok? E um tentando imaginar qual é a estratégia do general do exército do outro time. Porque quem consegue perscrutar o que anda na cabeça do general alheio tem mais chance de vencê-lo. O que o texto está dizendo aqui é que não tem general nesse mundo que consiga perscrutar o que está na mente do nosso Deus. Ninguém vai antecipar as estratégias dele. Ninguém vai armar uma emboscada contra ele. Porque os seus pensamentos e porque a sua sabedoria são sempre maiores. Gente, algumas dessas coisas a gente sabe racionalmente. O que a gente precisa nesse tempo de virada de ano é ativar no nosso coração essas convicções, para que a gente leia as oportunidades, as circunstâncias e os obstáculos a partir desse conteúdo que é verdadeiro e que não muda, porque nos foi revelado pelo próprio Deus. Lembro-me da minha aflição, diz Jeremias, numa das suas cartas, e do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Não adianta termos apenas os olhos fitos nos problemas, a gente precisa lembrar daquilo que nos dá esperança, ativando as nossas convicções sobre Deus baseadas na sua palavra. Terceiro, como nós preparamos o coração para o novo de Deus, nós precisamos abandonar as nossas ilusões. Ilusão não ajuda ninguém. A gente precisa abandoná-la, se é que a gente quer ter um coração protegido, um coração que funciona como uma terra fofa, para o Senhor colocar a esperança dele, né? Olha só os versos 29 e 30. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Quando a gente lê esse texto assim, despretensiosamente, sem pensar muito, a sensação que a gente tem é que com Deus a gente nunca vai ficar cansado. Não é? Mentira. Não é o que o texto está dizendo. A sensação que a gente tem é de que a gente nunca vai ficar exausto. Mentira. A sensação é que a gente nunca vai tropeçar e cair. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Mentira, não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, sim, que existem momentos em que a gente fica cansado, sim, que a gente se sente sem forças e que a gente chega até a cair.
sem querer, sem desejar, pertencendo ao Senhor. Mas que quando isso acontece, o Senhor vem, se aproxima da gente e nos fortalece com as suas forças e nos renova como são renovadas as forças de uma águia. Abandone as suas ilusões. A ilusão de que, por pertencer ao povo de Deus, não teremos lutas, dificuldades, privações, sofrimentos. Quando a gente alimenta esse tipo de ilusão, a gente começa a pensar assim: acho que isso está acontecendo porque eu estou orando pouco, porque eu estou indo pouco na igreja, porque eu estou dando menos do que eu deveria dar de dízimo, porque eu não estou servindo na igreja, ou porque eu estou frequentando a igreja errada, ou então porque quem está intercedendo por mim não tem uma oração tão forte assim. Está dando para perceber? Quando eu alimento expectativas inatingíveis e ilusórias, para sustentar isso tudo, eu começo a criar uma teologia de espiritualidade prática, distorcida para justificar as minhas ilusões. Não. Como cristãos, como gente que faz parte do povo de Deus, a gente vai enfrentar problemas conjugais, sim. Às vezes a gente vai ter vontade de jogar a toalha. A gente vai ter problema com os filhos, e às vezes a gente vai ter a sensação de que não adianta fazer mais nada. Às vezes a gente vai ser tentado a desistir de alguns projetos profissionais também, dizendo assim: eu não aguento, eu estou exausto, cheguei no meu limite. Por quê? Porque todo mundo chega na exaustão, no cansaço. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, numa área ou em outra, tropeça e cai. Mas quando a gente cai, o Senhor está ali para nos ajudar. Quarta dica: esperem no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar. Talvez não exista na língua portuguesa um verbo tão cruel quanto esse, não é? Ou para você é tranquilo? Para mim é difícil demais. Esperar e esperar. A gente não está acostumado a esperar, né? A gente não espera mais nada. A gente quer tudo pronto, tudo na hora. Nós somos imediatistas, né? Principalmente o meu filho Vinícius, de 4 anos. Esse é o Masterchef da impaciência. Ele não quer esperar a gente terminar de conversar para falar com a gente. Ele não quer esperar o fim do almoço para sair da mesa. Ele não quer esperar o dia do aniversário para ganhar presente. Ele não quer esperar para nada, para absolutamente nada. Ele não espera nada. E isso está tão assim latente no nosso ambiente familiar, que alguns dias atrás, a minha sogra fez uma dinâmica de espiritualidade com os nossos filhos ali, e ela foi dando para os netos algumas pecinhas com um fruto do Espírito que ela julgava que era importante que cada neto desenvolvesse. E você imagina qual foi a plaquinha que o Vinícius recebeu? Paciência, né? A avó do Vinícius está dizendo assim: filho, você precisa do Espírito de Deus. Você tem 4 anos, mas você é um impaciente. Você não espera nada, nada. Você quer tudo para ontem. E você precisa
desenvolver esse negócio, porque senão a sua vida vai ficar muito complicada. Como é que a gente faz isso? Olha só o que Tiago diz a respeito dessa espera. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Resumindo, esperar é algo tão importante que a gente vai precisar desse conteúdo até a volta de Jesus. Eu posso até receber algumas coisas que eu pedi, que eu desejei ao longo da vida, num ano ou no outro, mas a necessidade de esperar vai ser sempre premente. O que Tiago está dizendo é que até a volta de Jesus eu sempre vou ter alguma necessidade, sempre. E eu sempre vou precisar aguardar. Aí ele ilustra isso de uma forma muito bonita. Olha só, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Acho que o problema é que a gente não vive mais nesse contexto, né? A gente não planta quase mais nada. A gente entra num supermercado e está tudo pronto. Está tudo colhido, está tudo congelado. Basta a gente colocar num micro-ondas e as coisas acontecem como que num passe de mágica. A gente precisa resgatar a prática de esperar. Se eu quero ter um ano bom, positivo, eu preciso parar com essa história de ser tão imediatista assim. Esperar é o melhor caminho. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima? Será que é hoje? Para com essa pressa. Pode ser hoje. Mas pode demorar bastante. E se demorar, a gente precisa esperar. E esperar vai fortalecer o nosso caráter. Fortalecer vai nos aproximar do Senhor. Esperar vai nos aproximar do Senhor. Nós precisamos desse conteúdo. Por isso, nessa virada de ano, se você quer preparar o seu coração para o novo que Deus tem para você, 4 dicas. Pare de murmurar. Chega, hein? Talvez 2022 tenha sido o ano da murmuração. Pelo amor dos meus filhinhos. Nunca nós reclamamos tanto na história quanto em 2022. Chega. Se é que a gente quer o novo de Deus. Chega de murmurar. Ative as suas convicções. Não estou dizendo que você tem uma nota baixa quando você faz a prova de teologia. Você sabe muita coisa, mas permita que essas coisas desçam para o seu coração, para que você comece a reagir a partir delas, e não a partir dos ventos e das chuvas ao seu redor. Abandone as suas ilusões, viu? O apóstolo Paulo disse certa vez que coisa de criança a gente precisa deixar para as crianças. No mundo das crianças, tudo é bonito e perfeito. No mundo dos adultos, a gente precisa reconhecer que luta faz parte, quebra faz parte, dor faz parte, desespero faz parte, exaustão faz parte, vontade de desistir faz parte. Vontade de jogar tudo para cima faz parte. Cair, tropeçar e machucar a testa faz parte. Mas quando a gente espera no Senhor, Ele se aproxima da gente nesses momentos e garante que a gente volte a ficar de pé. No tempo certo, na hora certa, com a motivação correta. Para continuarmos caminhando na direção do alvo que nos foi proposto por Ele. Pare de murmurar, ative as suas convicções, abandone as suas ilusões e espere pacientemente no Senhor. Deus, assim a gente suplica que aconteça conosco, pelo poder do Teu Espírito.
Porque existem algumas realidades que não são inerentes a nós, mas são próprias do Senhor e só podem serem assimiladas dentro da gente se nós as recebermos como presentes vindos do alto, como expressão da Tua graça e da Tua misericórdia. Faz isso com a vida de todos nós que aqui estamos, ó Deus, para que a ansiedade seja controlada, para que o medo seja dissipado, para que a angústia seja calada. Faz isso pelo Teu amor, pela Tua bondade, que nunca cessa, porque o Senhor é um Deus eterno, que cuida da gente de tal forma a não poder ser detido. Dá-nos um ano de 2023 melhor do que o ano de 2022. E ajuda-nos a declarar as novidades que o Senhor há de fazer, para que elas funcionem como propulsores da adoração ao Teu nome por parte dos nossos parentes e amigos. Assim é que nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei na bondade de Deus. és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei Na bondade de Deus. Senhor, muito obrigado pelo ano de 2022. Porque nesse ano a gente permaneceu vivo, nós fomos alvos do Teu amor e da Tua bondade, nós recebemos provisão, nós recebemos perdão, nós tivemos amigos, nós sentamos à mesa farta com os nossos parentes e amigos. São inúmeros motivos de gratidão que nós temos. Esse ciclo se fechou. E agora nós suplicamos pelo próximo ciclo. Ajuda-nos a definir os melhores alvos, os objetivos que o Senhor nos tem proposto. Ajuda-nos também a resgatarmos alguns princípios que precisam ser trazidos novamente para o centro de comando da nossa vida. Ajuda-nos a não alienar. Ajuda-nos, ó Deus, a não dispersar, a não ir longe demais da Tua presença. Nós queremos viver com o Senhor por perto, no centro, sendo alvo de tudo que fazemos. E para isso recebe toda a honra e toda a glória antecipada por tudo que viveremos no ano que vem. Em nome e por amor de Jesus, pela Tua bondade é que oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Feliz 2023 para todos vocês. Feliz 2023. Não deixe de cumprimentar quem está perto de você. E a gente se vê no próximo ano. Um grande abraço. Força da parte do Senhor. Graça da parte do Senhor. O nosso Deus não nos desampara jamais.